Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Comunidade Espírita Nova Era. Com alegria que falamos com vocês pela primeira vez. E a oportunidade que temos de meditarmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. A oportunidade eu quero agradecer também ao nosso irmão Celso Seara, quem programou essa doutrinária, para que pudéssemos compartilhar e nos aproximarmos também de vocês aí da região do Vale do Jaquiriçá, esperando que daqui a algum tempo possamos nos encontrar aí também com vocês e nos confraternizarmos num abraço e num momento de profundas reflexões e integração. Mas também agradecer a Deus a oportunidade de, através da internet, hoje nesses tempos de internet, do YouTube, conseguirmos chegar também às distâncias que antes não eram possíveis chegarmos. Quero também agradecer a oportunidade ao nosso irmão José Alberto, presidente da casa, já também aproveitando para felicitá-lo pela passagem do seu aniversário no dia 10 desse mês. Então, que Jesus continue te iluminando, meu irmão, e eu dando a oportunidade de conduzir esta casa e as reflexões doutrinárias, difundindo essa mensagem de Jesus, de iluminação, de fraternidade, inspirando a fraternidade e a caridade na região aí do Vale de Jaquiriçá e em todos os espaços. Você seja muito amparado pelos espíritos amigos nessa atividade e em todas que você desenvolver a serviço do bem. Parabéns para você na passagem desse aniversário. Quero também aproveitar a oportunidade e levar meu carinho também e a gratidão aos
trabalhadores da Rádio FM Transvale, né? Meus irmãos, um abraço pela difusão também da mensagem espírita aí em toda a região. Sabemos da potencialidade, né, do alcance dessa Rádio FM aí na região. E mais uma vez agradecido também pela oportunidade de compartilharem essas reflexões com os nossos irmãos, né, que acompanham aí a rádio. O tema que iremos abordar, a busca do melhor. Esse tema nós nos inspiramos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis, e também utilizamos como uma obra de inspiração. O título também é o tema desse livro, né? Esse livro do Espírito Hamed, Busca do Melhor. E nosso irmão Francisco do Espírito Santo Neto foi o médium que psicografou as mensagens contidas, né, nesse livro, apresentadas pelo Espírito Hamed. Eu acho muito interessante porque, principalmente na atualidade, em termos das escolhas, né, que fazemos, né, pensarmos um pouco sobre essas escolhas, sobre a tomada de decisão. E nem sempre nós estamos assim atentos, né, às situações que a gente tem vivenciado, e também correlacionarmos, né, todas essas situações e experiências com o nosso aprendizado à luz da doutrina espírita. Tudo que pudermos, né, iluminar, seja o nosso pensamento, a nossa palavra, sejam os nossos atos, e iluminarmos com a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita, estaremos no caminho que vai nos aproximar da luz de Deus, nos aproximar do Criador, nos aproximar das boas vibrações, das boas energias, e nos afastarmos automaticamente da escuridão, da ignorância, né, dos sentimentos inferiores. Então, a mensagem de hoje, ela vai ter esse teor, né, de reflexão, de pensarmos sobre as nossas decisões, né, a tomada da decisão, porque nem sempre estamos atentos, né, aos detalhes que envolvem a tomada de decisão. Todo momento, a todo movimento, a todo instante, nós somos convidados a tomarmos decisões sobre a aquisição de algo, de ter ou de não ter, de aceitar o que temos, aceitar os momentos que talvez não seja o ideal para realizarmos alguma ação ou de fazermos um determinado investimento. A tomada de decisão na hora de falarmos sobre um assunto, de definirmos ou de decidirmos, né, uma intenção, seja ela de escolhas, de voto, de vivência, a tomada de decisão para nos alimentarmos melhor ou não, de aceitarmos ou não aceitarmos uma determinada ideia ou sugestão apresentada por alguém, ou que surja também no nosso pensamento, ou que esteja também cristalizada, né, condicionada nos nossos hábitos ao longo dos anos, no nosso sistema de crenças. Ou seja, todo esse universo de situações, de vivências, de experiências, ou em todas essas situações, nós somos convidados ou levados, estimulados, motivados a tomarmos uma decisão para ação, para reação, ou para uma omissão, ou apatia, ou uma condição de inércia, né?
a não ação. Então é importante a gente parar um pouco, né, para pensarmos sobre isso, né, sobre o que buscamos, o que queremos. Essas perguntas precisam realmente, elas precisam ser feitas. A gente precisa buscar no estado íntimo, na nossa consciência, justamente respostas para essas perguntas, né? O que quero, o que não quero, por que quero, quando quero, como quero. Essas perguntas elas precisam de respostas, né? E são respostas na atitude, né? Nas vivências. E para termos atitudes ou respostas sábias, para termos respostas ou atitudes coerentes, conscientes, o Evangelho de Jesus é realmente o recurso imprescindível para nos iluminar, para nos clarear o pensamento, nos direcionando para o melhor, nos direcionando para as melhores experiências, vivências, para as melhores atitudes. A busca do melhor, ela passa sempre por uma condição de escolha. Eu escolho o melhor ou eu escolho o que não é bom. Eu escolho o que é melhor para mim ou escolho o que não é bom para mim. Eu escolho o que é bom para mim, para os meus entes queridos, para os meus semelhantes, ou escolho também compartilhar ou vivenciar o que não é bom consigo e com os demais. Então, a nossa mensagem dessa noite, né, desse momento, passa muito por isso. E nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, mais precisamente como falamos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, já fazendo também menção ao evangelista Mateus, no capítulo 6, de 1 a 34, e Allan Kardec, no capítulo 25, nos apresenta com riqueza de detalhes e uma análise que ele consegue fazer deste capítulo, dessa mensagem de Jesus aos discípulos, principalmente no momento em que eles iriam fazer a sua primeira viagem, né, a sua saída para a difusão do Evangelho, para compartilhar a mensagem que eles conseguiram assimilar na companhia de Jesus por um determinado momento. E sairiam agora na pregação, no compartilhamento dessas mensagens, dessas experiências e vivências. E Jesus, no diálogo com eles, apresenta itens ou pontos que poderiam surgir ao longo do caminho, né? Poderiam inquietar ou fazer com que eles, quem sabe até abandonassem o compromisso, que eles abandonassem o ideal, né? Principalmente algumas situações relacionadas às questões de sobrevivência, situações materiais, em termos de vestir, do que comer, né? Do que ter. Eu fico pensando um pouco sobre a atualidade, né? Tão difícil que tem sido para nós, né? Nós cristãos espíritas, em meio a tantas oportunidades de nos afastarmos da difusão da doutrina, do compartilhamento da doutrina espírita, da manutenção do trabalho a serviço do bem e da caridade, nós temos observado muito isso, as dificuldades que enfrentamos ao longo dessa caminhada, pelas situações ou oportunidades que existem para nos de criar uma névoa, né? Uma capa, né?
que temporariamente possa nos cegar, possa nos inspirar pensamentos na condição de desistirmos, né, da desistência do trabalho. Então, fazendo um paralelo, na época de Jesus, em meio às dificuldades de transporte, às dificuldades de deslocamento, às dificuldades de acolhimento, né? Porque o tempo ao longo desses 2000 anos, muita coisa mudou. Nós já estamos vivendo mudanças de uma velocidade que nem temos tempos de acompanhar. Informações que circulam entre nós, que estamos tendo a dificuldade até de analisar, de avaliar, e precisaria, claro, de muita prudência, de muita cautela, pois estamos vivenciando uma época terrível de fake news, né? Já essa linguagem fake news, né? As mensagens que são veiculadas de forma enganosa, né? Falsa. Então, nós que somos espíritas temos uma grande responsabilidade nesse cenário para discernirmos melhor. Até porque a doutrina dos espíritos nos apresenta como um dos pilares a fé raciocinada. A fé cega, ela nos aproxima da ilusão e da ignorância. Nos aproxima de dogmas, ela nos aproxima de condicionamentos da mente. Obnubila, né? Ela cega, ela causa uma névoa que deixa-nos por um determinado tempo confusos. E essa confusão mental, emocional, sentimental, se não tivermos o devido cuidado, através da oração, através do silêncio íntimo, muito bem apresentado pelos nossos irmãos, né, os bons espíritos, nós inevitavelmente iremos cair, né, nas teias ou malhas, né, da ilusão, da influência de espíritos, sejam eles encarnados, os nossos irmãos encarnados, com suas crenças, com suas atitudes, com sua conduta, com seus pensamentos, e dos espíritos também, nossos irmãos desencarnados. Nós sabemos que no capítulo das obsessões, muito estudada e apresentada, né, por Allan Kardec e na codificação e os espíritos, né, em outras obras na doutrina, né, na vivência da doutrina, nós temos assim a condição de nos precavermos dessas ondas mentais, dessas sugestões equivocadas, né, perturbadoras. Então, quando Jesus, diante, né, daquela situação e sabedor, né, desses obstáculos e conhecedor dos obstáculos e dificuldades que os discípulos iriam enfrentar, ele faz então essa sugestão orientando a como agir, né, diante das situações ou diante das experiências. Então, ele apresenta aquela citação após apresentar todas as orientações, né, de como eles deveriam agir na caminhada, né, sobre a questão, como falamos, né, sobre as posses, sobre o que vestir, essas necessidades outras, né, as preocupações com relação ao comer, ao beber, na caminhada, tudo que poderia ajudar os discípulos a se desviarem, né, do caminho, pelas suas fragilidades, necessidades, sempre fazendo esse paralelo e essa situação com a atualidade, como falamos. Temos assim hoje muito mais recursos e situações que a gente tem notado, né, ao longo desse caminhar, que há uma influência muito forte, né, para que possamos nos desviar do ideal. E aí Jesus disse: não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata, da moeda em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. E aí ele já estimulava também nesse exercício da fé,
na condição de que irmãos de coração mais generosos, mais abnegados, espíritos, né, que ao longo da caminhada iriam também acolhê-los pela bondade, né, dos seus corações, pela forma, né, pela fé também, que eles deveriam exercitar no sentido de que outros iriam acolher bem, né, a mensagem. É claro que hoje em dia nós sabemos que é prudente e também os deslocamentos, as situações, a dimensão populacional, né, o crescimento das cidades, dos países, dos povos, né, uma série de outras situações, claro, né, numa situação como essa carece de prudência, de mais cuidados, né, de provimento de alimentação, provimento de recursos para se hospedar, caso não tenha, né, uma possibilidade de ser hospedado por um irmão, né, de ideal espírita, ou um outro irmão, um amigo, um familiar, alguém, para a divulgação doutrinária, para uma atividade que seja, né, nesse sentido. Então, carece-nos hoje, claro, de mais cuidado, de uma previsão, de uma provisão, carece de um planejamento, né, e uma organização também, né, de todo o passo a passo que será dado para que o trabalhador, né, o divulgador da doutrina, ele possa ir em segurança, voltar em segurança, né, ele ter essas condições. O que não fica distante também de pensarmos que muitas vezes o trabalhador da seara, né, espírita, muitas vezes ele fica com aquela sensação de insegurança no sentido de conhecimento, de estudo. Agora nesse período pós-pandemia, muitos ainda têm alguns receios, né? Eu tenho ouvido alguns irmãos também de outros centros espíritas comentarem de que muitos trabalhadores não retornaram, alguns um pouco temerosos, outros sofrendo ainda as consequências, né, do processo de adoecimento ou de algum trauma que tenha tido na família. E carece a cada um de nós, né, refletirmos sobre essas experiências, né, de acolhermos esses irmãos, de orarmos, né, de termos reuniões internas no centro espírita para encontrarmos as melhores estratégias, as melhores formas para lidarmos com essas situações, de termos também assim um olhar mais cuidadoso com esses irmãos no sentido de acolhimento, para que ele possa daqui a mais algum tempo se sentir encorajado novamente ao trabalho, mas nunca abandonarmos, né? Nunca deixarmos de lado. É importante que a gente consiga, nós, principalmente nós espíritas, que temos, como falamos e todos sabemos, né? Todos vós sabem também da importância do olhar para o outro, né? Próximo, né? Não adianta fazermos uma pregação, uma preleção, ou desenvolvermos algumas atividades e o nosso irmão mais próximo, o nosso irmão de ideal espírita ou alguém ali próximo a nós ficar esquecido. Então, Jesus já nos alerta sobre isso. Os espíritos da equipe do Espírito Verdade, tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em toda a codificação, nos trouxeram também mensagens a esse respeito. O Espírito André Luiz, Emmanuel, né, por nosso irmão Chico Xavier, e outros espíritos, do nosso irmão Bezerra de Menezes, da veneranda Joana de Ângeles e outros, nos seus textos, nas suas recomendações, sempre nos trazem pontos nessa direção, não é? Então é essa clareza, essa lucidez que a gente precisa sempre estar atentos. Então Jesus continuou: quando alguém não quiser vos receber nem escutar as vossas palavras, sacudiem e saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Mas também Jesus alertou os espíritos, segundo Mateus, os apóstolos, né, segundo Mateus, a saírem daquele lugar
com a tranquilidade, a paz que eles possuíam, deixando ali também esse clima, esse sentimento de paz. Eu acho muito interessante porque a gente tem que parar um pouco para pensar, e aí onde vem Allan Kardec com reflexões oportunas neste capítulo, nos alertando que, olha como ele diz aqui, quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizeres, se imporem a eles, usar de violência, de constrangimento para os converter? Não. Jesus não disse isso. Mas para irem pura e simplesmente para um outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Então, é esse pensamento que tem que essa mensagem que precisa ser cada vez mais incorporada às nossas práticas, aos nossos atos. É o que vai nos dar também aí um diferencial daqueles que apenas falam, pregam de púlpito, defendendo fervorosamente algumas ideias, ideologias e valores que apenas repetem com um condicionamento que já vem sendo mantido há séculos, há anos na nossa sociedade e nas relações sociais. Mas não cabe a nós espíritas cegamente, sem uma reflexão e sem um cuidado, meditarmos sobre tudo isso e na tomada de decisão imprimirmos aí a marca do Evangelho, a marca do conhecimento espírita nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas mensagens, diálogos, vivências, para que a gente possa lembrar desse detalhe. As pessoas são livres para fazerem as suas escolhas, para que elas, as somadas de decisões que elas tiverem, né, cabe a cada um o livre-arbítrio, o seu sentimento. E não a nós a condição de palmatória do mundo, a condição de como muitos agem, né, tentando transformar as pessoas utilizando-se do pensamento de Jesus, da mensagem de Jesus, ou até mesmo de um pensamento de uma ideologia espírita, para fazer o que muitos fazem, né, equivocadamente. Ao invés de estimular a liberdade de espírito, a liberdade de pensar, de aproximar as pessoas de um sentimento da conscientização que cabe a cada um. Nós não conscientizamos ninguém, nós apenas compartilhamos experiências, compartilhamos vivências, compartilhamos textos, livros, estudos, mas o processo de conscientização, de transformação, de mudanças é pessoal. É algo que não é dado a ninguém a condição de impor determinados padrões, modelos, limites. Por isso, eu tenho cada vez mais me aprofundado na doutrina espírita, me considerando cada vez mais um espírita que tenta ser um pouco melhor hoje, né, do que ontem, e amanhã certamente melhor do que hoje, como nos ensina Allan Kardec. Eu até falei recentemente no Centro Espírita Cristo Redentor, né, fica situado aqui no bairro de Brotas, em Salvador, e tive a oportunidade de abordar justamente o tema espíritas no Evangelho. Então não nos cabe, como espíritas, atitude de fanatismo, não nos cabe posturas de pregação que venha a causar mal-estar nos nossos irmãos. A doutrina espírita é uma doutrina de consolar, de iluminar pensamentos, de aproximar as pessoas da mensagem de Jesus de uma forma ampliada, e não que a pessoa se sinta cada vez mais angustiada,
né, temerosa, ou com um sentimento ou um comportamento que outras pessoas de outros pensamentos, de outras ideologias, claro, com todo o respeito, para não caracterizar ou rotular determinado grupo religioso em detrimento de uma ou duas ou três pessoas que assim agem equivocadamente. Nós sabemos que nas religiões, em todas elas, ou na nossa doutrina, ou em outras doutrinas e filosofias religiosas, tem aqueles que conseguem assimilar a mensagem do Evangelho de uma forma que ilumina, que esclarece, que liberta. Assim como outros equivocadamente agem, né, contrário a esse tipo de sensação, de sentimento, né, ou de pensamento. Então não tem como sermos espíritas e vivermos o Evangelho de Jesus, né, com atitudes contrárias, né, falando uma coisa que fere os princípios apresentados por Jesus. Jesus é um ser humano, um espírito, né, que quando vivenciou a experiência humana, ao invés de utilizar de artifícios de opressão, artifícios ou recursos bélicos, o tempo inteiro ele apresentou atitude contrária a isso. A única situação que ele sempre pregou foi a amorosidade, a paz, né? Não era conivente com as atitudes equivocadas dos nossos irmãos, nem os dirigentes, né? Os líderes da época. E ele, muito pelo contrário, né? Incentivou o sentimento de aproximação do outro, respeitando o outro e apresentando, claro, a mensagem viva do Evangelho, principalmente para aqueles que estivessem interessados em ouvir, aprender e se modificar. Ou de, daqui a algum tempo, assumir uma postura um pouco melhor do que a realidade que vivia naquela época. Então, quando eu leio, né, e vivencio dentro das minhas limitações, ainda dentro das minhas experiências, dentro das situações que posso, né, vivenciar e imprimir na minha vida a mensagem do Evangelho, a mensagem espírita, eu vou ficar sempre com essa orientação esclarecedora, né, como Allan Kardec nos apresenta nesse capítulo 25, por exemplo. Como ele diz, assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Ponto. Como falávamos inicialmente, a doutrina espírita nos apresenta um rumo, um norte, as diretrizes e sugestões para que tomemos decisões conscientes. E não como alguém comum e que aceita determinadas situações que são postas ou colocadas, como alguém que não raciocina, né? A doutrina espírita, ela nos estimula a racionalidade, o pensamento crítico, né? E não atitudes que nos afastam de Jesus. Muito pelo contrário. A doutrina espírita nos leva a refletir justamente para não sermos melhores, de uma postura de melhor do que o outro, mas no sentido de termos mais lucidez, mais entendimento, mais clareza. Então é essa doutrina espírita que temos cada vez mais assimilado e procurado compartilhar. Até porque tenho consciência das minhas fragilidades, das minhas limitações, dos equívocos cometidos, mas também dos acertos. Precisamos fazer sempre essa reflexão, né? Temos muito ouvido, né, muitas pessoas, e ao longo dessa caminhada em diferentes centros espíritas, as atividades também desenvolvidas em uma casa de trabalho, de vivência, né, espírita, ao longo dos anos, no atendimento fraterno, né, na escuta, as pessoas
muitas pessoas, né, um pouco falando como espíritas ou apresentando a doutrina espírita com uma ideologia contrária à proposta apresentada por Allan Kardec pelos espíritos, principalmente pela equipe do Espírito Verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado para não imprimirmos aí na vivência espírita aqueles costumes e hábitos, né, que ficaram arraigados, armazenados na nossa mente, no nosso psiquismo, na nossa experiência, de um sistema de crenças que não é um sistema de crenças da doutrina espírita. Então tenho pessoas que chegam às vezes empolgadas, falando coisas, eu fui no centro espírita tal, e lá nesse centro eu tive X experiências, eu comecei a pensar, falei, precisamos ter um pouco mais de cuidado e sempre, meus irmãos, minhas irmãs, buscarmos a orientação no Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação no Livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e outras obras de outros livros espíritas, né? Então, o tema é muito oportuno, a busca do melhor. E Allan Kardec continua. Eu parei no final do capítulo 25, quando ele diz, né? Assim diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Pouco falamos. Não forçar ninguém. Esclarecermos, orientarmos. Eu vi pessoas espíritas dizendo, não, eu discuto para mostrar. O espírita não precisa discutir com ninguém, embate nenhum com ninguém, em nome da doutrina. Quando somos convidados a esclarecer algo sobre a mediunidade, sobre a casa espírita, as atividades espíritas, a mensagem, quando em tempo, local, lugar ou situação oportuna, esclarecermos, orientarmos. Quando não, sugerirmos a leitura justamente do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, algum livro de mensagem, de reflexão, como Sinal Verde de André Luiz, Vida Feliz de Joana de Ângeles e outros livros, né? O Minuto de Sabedoria de Pastorino, para que a pessoa possa ir se aproximando dessas mensagens de edificação e ela ir aos poucos fazendo o seu processo de reflexão, de tomada de atitudes e mudança, né, no seu íntimo, mas sem forçarmos ninguém a mudar a sua crença, nem também competirmos com ninguém e nem imprimirmos nenhum desejo fanático, pois a doutrina espírita não é afeiçoada e não nos apresenta nenhuma diretriz que nos conduza nessa direção, nem dogmática, nem fanática, nem de um pensamento de agradar a ninguém, por mais precioso ou caro que seja a nós, um ente querido, seja ele quem for, mas sempre com a clareza do entendimento, a responsabilidade de quando não souber dizer não sei. Já vi muitas pessoas tentarem responder às perguntas que nos fazem, mesmo sem base ou um conhecimento profundo da doutrina ou um conhecimento da doutrina, e apresenta uma determinada resposta, porque o espírito tem que saber tudo. Isso não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Então o espírito ele sempre é convidado, como nos ensina o Espírito Verdade. Eis o primeiro ensinamento, mandamento, né? Amai-vos. E o segundo, instruí-vos, nos convidando sempre ao estudo, à reflexão e à caridade. Ou a caridade, o estudo e a reflexão.
tanto de um lado como do outro, mas sempre esses dois pilares centrais na nossa vivência espírita, como espíritas. Né? Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Não é? As pessoas têm o direito de pensar, de ser do jeito que são. Assim como, se vir de lá para cá a imposição de alguém acerca do pensamento, acerca das nossas escolhas, das nossas vivências, deveremos também respeitosamente mostrar isso, né, para as pessoas. Então, eu gosto muito de uma reflexão de um monge, né, um monge budista, interpelado uma vez, né, sobre o que ele falava, o que ele expunha para os discípulos, e uma pessoa, né, chegou e entrou na contradição, né, nesse processo de contenda, de discussão, e apresentou uma crítica ou uma queixa, e ele, sábio como era, o monge disse: esse pensamento também existe. E ali acabou a discussão. Então, em todas as situações ou experiências, eu sei que é muito difícil, eu falo também por uma situação, né, muito própria também, pessoal, não é fácil, eu sei disso. Principalmente nós que temos assim um amor muito grande, né, uma vivência, um estudo, um desejo de compartilhar essa mensagem belíssima que é a doutrina espírita com todos. Eu sei que é muito difícil às vezes, mas deveremos ter sempre essa postura. É assim que os espíritos nos ensinam, e estamos apenas também compartilhando com os irmãos para reforçar, né? Alertar, lembrar. Afinal de contas, um dos motivos também, né, das doutrinárias é esse, né? Então, respeitarmos, né, pensamentos, atitudes, comportamentos das pessoas, e reforçarmos naqueles que têm esse sentimento, esse pensamento, como nós, né? Reforçarmos esse pensamento, né, desse ideal, ou uma outra situação que acreditamos ser, né, a melhor, mas de uma forma sempre pacífica, nunca agressiva, violenta, contraditória. O espírita tem que estar atento a isso, essas contradições, né, do falar e do agir. Né? Uma ocasião me falaram sobre uma situação, né, me perguntaram, que Jesus seria outro se fosse nessa época, a atitude dele, o comportamento, usaria armas, alguma coisa assim. E num diálogo me perguntaram isso, né? Tem uma doutrinária também. Eu disse, sem fazer nenhum comentário além, né, do teu doutrinário, sem me envolver em outras discussões que seriam, na verdade, desnecessárias, né, como estávamos falando. Eu disse: em nenhuma época Jesus usaria arma, em nenhuma época Jesus iria imprimir a violência em ninguém e a ninguém. Em todas as épocas, Jesus sempre será para nós um modelo e guia, aquele que apresenta o amor, aquele que compartilha da paz, né, da fraternidade, o que não quer dizer ser bonzinho, não quer dizer ser conivente, o que não quer dizer ser aquele que aceita tudo em nome de uma condição de paz que não é a verdadeira paz, ou o verdadeiro sentimento, né, de paz. Então o espírita ele tem que estar vigilante. Por isso que o vigiar e orar, apresentado por Jesus, é uma máxima que nós devemos estar atentos. Allan Kardec continua: acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Esse é um grande desafio. Muitas vezes aparece assim de súbito, né, uma situação, seja no trabalho, na família, nas relações sociais, estamos bem, o dia está muito bom,
de sairmos bem para o trabalho, para as atividades, ou até mesmo atividades doutrinárias, e nos depararmos com uma situação de súbito, assim, sem esperarmos uma reação intempestiva de alguém, uma fala infeliz, uma atitude equivocada, uma pergunta com um viés perturbador. Nós todos estamos ou somos vulneráveis, estamos poderemos passar por isso, mas deveremos também exercer o nosso papel espírita na nossa vivência, nas nossas experiências. Então a prece, o hábito da prece diária, contínua, a leitura de boas mensagens, as boas conversações, a boa alimentação, o sono e repouso. Então temos recursos para nos aquietarmos, nos mantermos o mais serenos possível. Lemos um trecho do Evangelho, uma página edificante, e nos prepararmos todos os dias para vivermos, prestando atenção às experiências, principalmente as experiências boas, a percepção ampliada para o que há na natureza, a oportunidade de valorização das boas conversas, das boas amizades, a quietude íntima para não nos precipitar no julgamento, no pensamento. Porque a criticidade é fundamental nesse pensamento crítico, de reflexão. Mas essa criticidade tem também um tempo. Tem pessoas que são críticas o tempo todo e perdem nessa criticidade, que na verdade não é nem a criticidade que falamos, né? Estamos falando. Aí são outras questões, temperamentos, comportamentos, atitudes. Eu já vi pessoas serem tão assim o tempo todo que elas perdem a oportunidade de viver os momentos. Tem pessoas que são tão assim que optam por esse comportamento, essa atitude, que até uma coisa que é engraçada, ou uma situação interessante ou engraçada, ou de descontração, que não seja, claro, ofensiva a ninguém, que não seja preconceituosa, que não tenha nada nesse teu, tá? Mas seja uma coisa engraçada que aconteça com a própria pessoa ou com alguém muito próximo, uma situação, né, que leve a pessoa para sair daquele peso, né, do cotidiano, da dificuldade, do sofrimento e tal. E eu já vi pessoas que, diante dessas situações, elas são tão críticas, né, elas ficam o tempo todo remoendo e criticando, que ao invés de elas sorrirem e relaxarem, elas fazem uma crítica, da análise da coisa, que termina perdendo o momento, e o momento passa. E elas perdem a oportunidade de poder não sorrir. Apenas sorrir. Apenas sorrir. Então a gente precisa prestar atenção a isso. Eu me lembro muito do pensamento do Zen budismo, que eles trazem pontos nesse sentido da atenção plena, prestar atenção aos momentos e viver aquele momento. Então, na hora que você estiver comendo, saboreando o alimento, a conversa, batendo um papo, quando oportuno, naquele momento do comer, eles falam para comer ali, concentrados, saboreando o alimento e tal. Mas no momento de uma boa conversa, alguma coisa, ou tá em alguém, ou tá em contato com algumas pessoas, é de bom tom ali também, em algum momento, aquele momento agradável, de diálogo, né? Que seja um momento prazeroso em todos os aspectos, tanto da parte do físico, né, do alimento que vai ser ingerido, assim também um agradável e prazeroso a convivência, prazeroso para a mente, para a alma, né, para o momento, para imortalizar, né, aquele momento, garantir eternamente aquela lembrança, aquela memória feliz, né? Então, tem pessoas que não aproveitam dos momentos assim, perdem a oportunidade.
ao invés de aproveitarem das reflexões que acontecem, né, à luz da doutrina espírita, ou numa doutrinária, num grupo de estudos, ao invés de prestar atenção ao que o irmão está ouvindo, já está criando um pensamento, uma crítica, uma análise, ou quer mostrar que tem um determinado conhecimento, e perde o momento da conversa, a oportunidade do diálogo. Estamos ali convivendo com os irmãos, batendo um papo, sentindo aquele clima de fraternidade, de um momento de partilha, de reencontro. Muitas vezes levamos um tempo sem reencontrarmos aqueles irmãos, e aí perdemos a oportunidade. Porque as pessoas estão ali lucubrando para mostrar, teoricamente, que foi o espírito tal, que é o livro tal, porque não sei quem tal, vai filosofando. Poderia simplesmente ouvir, sorrir, trazer um ponto de vista ou um olhar diferente, que o outro talvez não tenha notado, mas não perder a oportunidade do momento. E isso em tudo, né? Na relação familiar, no contato com os filhos, né? Seja nos momentos agradáveis ou desagradáveis, né? De aproveitarmos a oportunidade do momento. Então, assim, quando Allan Kardec nos diz, né, que acolher aqueles que vêm à voz, aqueles que compartilham desse sentimento, dessas emoções, acolher, conversar, né, refletir, pensar na leveza do momento, da vivência, e deixar em paz os que vos repelem, aqueles que não nos aceitam, se não sou eu o que fica idealizando, intentando algo negativo ou ruim, ou pessimista, né? Ou julgando, pré-julgando aquela pessoa, se isso vem de lá para cá, o bom era que não existisse isso, né? Um sentimento como esse, ruim, desagradável, né? Mas se eu já não consigo, se eu já não faço mais isso, já é um motivo de felicidade por mim, né? Por cada um que fizer isso. Mas também não é ficarmos felizes porque o outro não é assim, né? Não age dessa forma. É tentarmos que um dia consiga entender e ser como, e ver como nós, né? De ser como achar que é melhor para ser, né? Mas que possa também, como nós, se inspirar em Jesus, nos bons espíritos, para ser melhor e mais feliz. Lembrai-vos das palavras do Cristo, disse Allan Kardec. Lembrarmos das mensagens de Jesus. Prestarmos atenção à mensagem, cada mensagem, as bem-aventuranças, tá, ali os detalhes. Lembrarmos das mensagens de Jesus. Pede e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É trabalhar, é agir, ser solidário, ser fraterno, ser amigo, ser companheiro. Mas sempre lembrando das mensagens de Jesus. Como Jesus agiria, né? Eu faria, né? Ou como eu posso agir de modo que esteja dentro dos princípios apresentados por Jesus, para termos aí um padrão, um parâmetro de escolha, né? A escolha é nossa. Ele nos apresentou uma proposta, né? A sua mensagem, as suas vivências, as suas reflexões. Eu separei desse estudo, né, que fizemos. Tem uma citação que eu também gosto muito aqui de Jung, Carl Gustav Jung, contida nesse livro de Hamed. Olhe para fora e sonhe. Olhe para dentro e desperte. Olhar para fora e sonhe. Então muitas pessoas estão aí, né, na letargia, olhando apenas para as experiências do exterior, do cotidiano. A gente deve sempre observar e vivenciar isso que estamos, né, vivenciando todas essas experiências. Não é o não ter, mas é o ter com sabedoria. Não é o reter, é o ter consciente. Mas quando ele diz assim, olhe para dentro e desperte.
E Paulo nos alertou, Paulo de Tarso nos alertou no passado: desperta, ó tu que dormes, nos alertando para sairmos dessa condição de sono profundo que nos aprisiona, faz o tempo passar. Tem uma citação também que contida neste livro, né? A Busca do Melhor. Diz assim: Sócrates afirmara que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz, ou que estão a seu alcance, continua a fazê-las, quando conhece a possibilidade de outras melhores. É essa a consciência. Até o momento, temos o entendimento, a percepção de que algumas coisas são boas, são interessantes, são legais para nós serem vividas e serem sentidas, compartilhadas, até o momento que percebemos que existe um outro pensamento, uma outra ideia, um outro caminho, uma outra percepção, e aí não tem como sermos mais os mesmos do passado. E aí, na escala dos espíritos, na evolução dos espíritos, como Allan Kardec nos apresenta, né, na codificação, aí nós vamos perceber essa condição, essa busca de nos tornarmos espíritos puros, espíritos um pouco melhores, os espíritos que saíram da condição de uma imperfeição para uma condição de espíritos muito ligados, conectados com Deus, né? Na pureza, no pensamento e na vibração divina. Eu cada vez mais fico assim maravilhado, se a palavra, sem nenhum tipo de ideia ou de pensamento de ilusão, né? Maravilhado e de encantado. E também é bom, estamos lendo ali a doutrina sem ser uma atitude mecânica, formal, mas encantado com a clareza do pensamento de Allan Kardec, a clareza e entendimento dos espíritos bons, a iluminação e a percepção, né, acerca dessa mensagem, sem nos manter na condição de manutenção, né, do equívoco, de estar tudo muito bom assim, então vamos desse jeito mesmo. Não. É nos mostrando assim, há uma realidade melhor, há uma vivência melhor. E aí eu sugiro e recomendo, quem sabe daqui a mais algum tempo eu possa falar sobre o mito da caverna de Platão, apresentado por Platão, que na verdade foi um diálogo de Sócrates com Glauco, que era um dos seus discípulos, na República, no livro, né, República. Então é importante que a gente pense sobre sair deste lugar, né, onde a gente pensa que é o melhor, e ampliarmos o olhar para dizer, é só isso mesmo ou tem mais? Alguma coisa que seja muito melhor. Então esse tema é muito profundo, cabe ainda mais estudos, mais reflexões, ele é amplo, mas a intenção era justamente essa. Kardec, neste capítulo, conclui: outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Meditemos. Outrora, no passado, em outras épocas e outras situações, onde a ignorância reinava, onde não se tinha tantas possibilidades de reflexão, de crescimento, de entendimento no processo, né? Antes de Jesus, principalmente, nós vamos observar nas narrativas do Velho Testamento, na Bíblia, em outros textos, outras obras, na própria época de Jesus, mas pós-Jesus nós temos aí a oportunidade de vivermos melhor, de escolhermos melhor os nossos pensamentos, né? O que vamos estudar, o que vamos ler, como refletir, o que pensar, das decisões que iremos tomar, seja na relação com o outro, na relação social,
na convivência, na vivência também do movimento espírita, nos grupos de estudo, nas casas. Sempre é oportuno revisarmos as situações, os procedimentos, as atividades. É importante fazermos essa correlação. Se estamos assim, próximos ou distantes do Evangelho, próximos ou distantes da codificação, da mensagem da doutrina, apresentada pelos Espíritos. Finalizando então a nossa reflexão, já deixando assim registrado, e gostei muito de refletir sobre esse tema, recomendando que os estudos sejam ampliados e aprofundados por todos vós nos grupos de estudos ou na individualidade, no Evangelho no lar, no cotidiano, como sugestão. Mas deixando assim essa mensagem, a gratidão a todos vós, como uma forma de reforçar cada vez mais a importância da doutrina espírita na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes. A importância de divulgarmos, difundirmos, de espalharmos, compartilharmos, de levarmos a mensagem apresentada pelos Espíritos em todos os cantos, e deixar que as pessoas, os Espíritos, encarnados ou desencarnados, em qualquer época, façam livremente, conforme o seu arbítrio, a escolha ou as escolhas. Mas nós que já temos esse entendimento, essa consciência, façamos sempre essa reflexão de não desfalecermos e continuarmos trabalhando, por menor que seja a ação, mas lembrarmos da qualidade da ação, da importância de compartilharmos essas mensagens entre os nossos irmãos de ideal espírita e outros irmãos na vivência do bem, da caridade, em todos os espaços. A média conclui o capítulo do livro intitulado A Busca pelo Melhor, na introdução do livro. Senhor, ensina-nos a encontrar claridade na luta construtiva, descanso no trabalho edificante e confiança em Tua seara de amor junto aos homens, para que nossos conceitos de hoje possam sofrer amanhã profundas alterações para melhor. A busca do melhor. Que Jesus nos inspire e nos ilumine para, ao longo dos dias, dos séculos, dos milênios, possamos aprender a fazermos as melhores escolhas. Que assim seja, meus irmãos, minhas irmãs. Até breve. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo